Segundo a lei de Ohm, os objetivos de aprendizagem são os seguintes. O primeiro objetivo de aprendizagem é definir a segunda lei de Ohm, em seguida interpretar a importância dos parâmetros geométricos e do tipo de material que interferem na resistência, inferir como o aumento da temperatura altera a resistência e resolver exercícios. Então, conteúdos significativos para a aula de hoje, segunda lei de Ohm e resistividade. A segunda lei de Ohm, a partir de suas experiências com fios condutores, Ohm, ele percebeu algo que a gente já citou na aula passada. Quanto maior for o comprimento do fio, maior a resistência elétrica, e quanto maior for a seção de área do fio, menor é a resistência, né? Então, a partir de suas experiências com fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos, Ohm verificou que a resistência elétrica do condutor era proporcional ao seu comprimento do fio, inversamente proporcional à área da seção transversal. Então, a resistência de um fio, ela é calculada pela segunda lei de Ohm, R igual ρ. Essa letra grega aqui é a letra ρ, que parece um P minúsculo, mas é uma letra grega chamada ρ. Essa letra grega ρ, ela é uma grandeza que é chamada resistividade. É um valor que depende do tipo de material. Por exemplo, o cobre tem um valor de resistividade, a prata tem outro valor de resistividade, um filamento de tungstênio tem outro valor. É um valor, a resistividade é um valor que depende da natureza do material. Então, a resistência é a resistividade multiplicada por L. L é o comprimento do fio, e comprimento é um fator geométrico dividido pela área A da seção reta do fio. E essa área A é um fator geométrico também do fio. Então, a gente tem parâmetros geométricos, comprimento e área, e tem também a natureza do tipo de material, que é representado pela resistividade. Então, a resistência vai ser a resistividade ρ multiplicada pelo comprimento L dividido pela área A, certo? Então, nós temos o seguinte. Para fios de mesmo material, tipo, considerando aqui o fio A, o primeiro fio aqui de cima com comprimento L, ambos com o mesmo comprimento, então se eles têm ambos comprimentos, é, se ambos têm o mesmo comprimento, melhor dizendo, o comprimento é igual, a resistência seria igual. Mas aqui a gente tem que o fio de baixo tem uma área, seção reta, duas vezes maior que a área do fio aqui de cima. Logo, isso aqui vai ter uma resistência menor. Lembra o seguinte, que na segunda lei de Ohm, a resistência é proporcional ao comprimento. Se o comprimento é maior, a resistência aumenta. Se o comprimento é menor, a resistência diminui. Mas também, além dessa relação de diretamente proporcional ao comprimento, a resistência diretamente proporcional ao comprimento, a resistência ela é inversamente proporcional à área, porque a área na fórmula aqui está dividindo, ou seja, quanto maior a área, menor a resistência. Quanto menor a área, maior a resistência. Eu vou fazer aquela analogia, por quê? Porque a área, microscopicamente, uma área maior, você teria mais espaços vazios. Então, facilitaria também a passagem da corrente elétrica. Imagina que na escola, na hora da saída, você tem um portão com duas portas, e na hora da saída só se abre uma porta. Vai gerar uma dificuldade maior para os estudantes saírem. Se você está com o portão fechado e em vez de abrir só uma porta, abrir duas portas, vai haver uma facilidade maior. Então, a área de seção reta aumentou. Então, a resistência é a dificuldade da passagem da corrente elétrica, fazendo essa analogia. Então, considerando os fios com o mesmo comprimento, o que tiver maior área vai ter a menor resistência. Agora, a gente tem dois fios com a mesma área. Só que
o fio que tiver maior comprimento vai ter maior resistência, porque a resistência no comprimento é similar ao atrito em uma pista. Quanto mais longa for a pista, maior vai ser a, assim, eu vou falar assim, mais duradoura vai ser a atuação da força de atrito. E como a corrente percorre uma distância de um condutor, quanto maior for o comprimento desse condutor, maior vai ser a resistência elétrica, mais energia elétrica vai ser transformada em energia térmica aqui. A resistividade, tá certo? De um material depende de um fator que é a temperatura, tá certo? Eu não vou entrar na parte de matemática aqui, mas eu vou mostrar a equação e argumentar para vocês isso. A resistividade do material depende da temperatura, aumentando quando se aquece um condutor na maior parte dos casos. Se a temperatura de um fio aumenta, a resistividade do material vai aumentar e, consequentemente, a resistência também. Professor, mas por que isso acontece? Quando você tem um efeito Joule, é o quê? Transformação de energia elétrica em calor, né? Quando você tem essa transformação, aumenta-se a temperatura do condutor. O aumento de temperatura está relacionado ao quê? À maior agitação das moléculas. E essa maior agitação das moléculas vai gerar maior dificuldade para a passagem da corrente elétrica. Imagina só você passar pelo portão da escola na saída novamente, mas em vez de estar uma coisa ordenada, todo mundo está indo em linha reta, for pulando, se batendo de forma mais agitada, vai gerar uma dificuldade maior da pessoa passar ali, né? Então, a resistência também é uma fórmula que parece com aquela fórmula de dilatação linear, tá certo? Então, o que eu quero que fique na sua mente é o quê? Para a maior parte dos materiais, quando ele esquenta, aumenta a temperatura, aumenta também a sua resistência. Então, na prática, é, são raros os materiais assim que são considerados ômicos. São raros assim na prática. Ocorre que quando você tem uma diferença de 1%, 2% em relação à proporção, então a gente considera ômico, mas nem todo resistor vai ser um resistor ômico, porque ele vai sofrer a alteração de valor de resistência conforme aumentar a temperatura. O aumento da resistividade e da resistência elétrica dos metais com a temperatura deve-se explicar, deve-se ser explicado, está errado aqui, pelo aumento da agitação térmica dos átomos que constituem o metal, como eu falei. Algumas exceções, né? Tanto que eu falei para a maioria dos materiais. Então, algumas dessas exceções são o grafite, onde o efeito é compensado e superado pelo aumento da quantidade de elétrons livres, e algumas ligas metálicas, onde esses dois efeitos praticamente se equilibram, né? Então, alguns materiais não sofrem o efeito da agitação e alguns desses materiais são usados para se comportam como resistores ômicos, se comportam como resistores de resistência constante. Então, a gente tem uma tabela aqui, tá certo, para a resistividade dos materiais. Então, eu vou minimizar aqui a tela. Um minutinho. Então, a gente tem uma tabela aqui para o material, para a resistividade e qual é o coeficiente de alteração para cada grau Celsius, tá certo? Então, prata, cobre, praticamente, assim, são valores muito pequenos, certo? São valores, assim, muito pequenos. Agora, quando você vem para grafite, é menor ainda, né? Aqui é da ordem de 1 a 2, 10 a menos 3, e aqui é 10 a menos 4. Esses materiais aqui 10 a menos 5. Então, são variações muito pequenas. A prata e o cobre, o alumínio, você já tem uma pequena variação. Eu trouxe essa citação para mostrar a vocês que a resistência muda por conta da temperatura. Por quê?
por conta da resistividade, certo? A resistividade e a agitação de um fio faz com que seu comprimento dilate, né? Então é um fator que aumenta a resistência também. Mas é uma coisa que eu trago para que você possa fazer essa consideração teórica em uma questão do Enem ou em um concurso, um vestibular, pode ser feito esse tipo de abordagem. Então a gente vai fazer uma analogia agora para resistividade, assim como a gente faz para a quantidade de água, né? Para um escoamento, porque a corrente elétrica seria um fluxo ordenado de elétrons. Então, quando eu faço o exemplo dos alunos saindo da escola, do portão, é um fluxo de alunos, né? Aqui, considera o seguinte, ó, que você tenha 2 canos de água, tá certo? 2 canos de água. Em qual deles a água passa com maior facilidade em um certo intervalo de tempo? A água passa com mais facilidade em qual? No comprimento maior ou no comprimento menor? Hein? Onde teria menor atrito? No tubo mais comprido ou no tubo mais curto? Qual seria a sua resposta? Então, se a gente faz essa comparação aqui, para vou minimizar aqui, para uma mesma voltagem sendo fornecida, tá certo? Um fio muito longo, você tem a luz aqui acesa, né? E para um fio mais curto, você vai ter uma luz acesa com o brilho mais forte. Quando a tubulação é mais curta, você vai ter pouco atrito com o cano, né? Quando ela é mais longa, mais atrito. Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica, maior a dificuldade de passar de corrente elétrica. Quanto menor o comprimento do fio, menor a resistência elétrica. Então, se aqui a resistência elétrica é menor, então vai chegar mais energia. E o brilho da lâmpada vai ser maior. Se a resistência do fio é grande, por conta do comprimento que também é grande, o brilho aqui seria o quê? Um brilho menor nessa lâmpada. Então, quanto maior o comprimento do condutor, menor a intensidade da corrente elétrica circulando por ele, tá certo? Agora, suponha 2 canos de água, um mais estreito e outro com maior área, tá certo? Ambos com o mesmo comprimento. Em qual dos 2 canos a água passa com maior facilidade? Ela passa com mais facilidade pelo cano com maior área, certo? Com maior área de seção reta aqui, certo? Com a maior área de seção reta, com maior abertura, né? Facilita mais o fluxo da água. Da mesma forma para fios, tá certo? Aqui você tem um fio com maior espessura, vou usar um linguajar direto, um fio mais grosso, e aqui um fio com menor espessura, ou seja, um fio mais fino, tá certo? Então, o fio mais fino tem uma resistência maior, porque tem uma dificuldade maior para os elétrons passarem. E o fio mais grosso tem mais espaços vazios, então isso facilita a passagem da corrente elétrica. Então, o fio com maior espessura possui menor resistência, menor dificuldade à passagem da corrente elétrica, logo o brilho da lâmpada é mais intenso. E o fio com menor espessura, ele tem maior resistência elétrica. Então tem mais dificuldade para a corrente elétrica passar e o brilho da lâmpada é menor. Então quanto maior a seção do condutor, maior intensidade de corrente elétrica circulando por ele. Agora a gente vai também pegar 2 canos d'água e colocar alguns objetos. Aqui são fios com o mesmo comprimento, largura, mas existem alguns objetos que servem como obstáculos, né? Então, em qual dos dois vai ter maior facilidade a água para escoar? Então, maior facilidade seria no de baixo, que não tem nenhum obstáculo, né? E esses obstáculos aqui é uma coisa que seria intrínseca, seria uma coisa que seria uma propriedade de um fio.
E isso aí estaria associado a quê? A resistividade do fio. Então, a água passaria com mais facilidade no fio que não tem obstáculo, né? E a corrente elétrica passaria com maior facilidade em materiais com, é, com mais elétrons livres, materiais bons condutores de eletricidade. Então, a gente observa o brilho da lâmpada aí, os fios com o mesmo comprimento, os fios com a mesma espessura, mas materiais diferentes. O cobre produz, a lâmpada ligada a fio de cobre produz um brilho mais intenso do que a lâmpada ligada ao fio de cromo, sendo que geometricamente o fio de cromo e o de níquel cromo e o de cobre possuem o mesmo comprimento, mesma área, né? Mesma área de seção reta. O que diferencia é só o tipo de material. É como é um material condutor, um bom condutor, menor é a resistividade dele. Então, alguns materiais, certo? Então, aqui alguns materiais oferecem maior ou menor resistência à passagem da corrente elétrica. Então, cobre e o níquel cromo aí são exemplos aqui. A gente pode ter materiais com os mesmos parâmetros geométricos, mas com resistências diferentes por conta dessa resistividade. A essa resistência a gente chama resistividade ou resistência específica e usa a letra Rho para representar. Quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Quanto maior a seção reta do condutor, menor a resistência. E a resistência também depende do material, da natureza do material. A condutividade elétrica, ó, a resistividade é a dificuldade da corrente elétrica passar. E a condutividade seria a facilidade da corrente passar. Então, para definir condutividade, a condutividade é definida pela letra sigma. Então, a resistividade, certo? Rho é igual a 1 sobre sigma. A resistividade é o inverso, é 1 sobre a condutividade sigma. Se eu tenho a resistividade, eu quero saber a condutividade, eu pego 1 e divido pelo valor de resistividade, eu acho o valor de condutividade. A unidade de condutividade, certo? É ômega vezes metro elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque condutividade é o inverso de resistividade, tá certo? Os materiais são classificados como condutores quando a sua condutividade é maior que 10 a quarta ohm metro. Seria 10.000 ohm metro, menos 1 ali. Semicondutores, se sua condutividade estiver entre 10 a menos 10 e 10 a quarta. Isolantes, se a sua condutividade estiver abaixo de 10 a menos 10. Alguns dispositivos, só para continuar, como o reostato. O reostato é um dispositivo que possui uma resistência variável, tá certo? É representado pelo símbolo de resistência e com uma flecha, ou então a resistência e um ponto aqui indicando que essa flecha pode variar aqui, tá certo? Então, o reostato ele pode ser usado para ajustar a característica de geradores elétricos, reduzir a intensidade de iluminação, aquelas lâmpadas que você aumenta, diminui a intensidade da iluminação, e controlar a velocidade de motores elétricos. Então, ele tem essa finalidade. Os tipos de reostatos, a gente tem, vou voltar aqui, a gente tem o reostato de cursor, tá certo? E o reostato de pontos, associado a cada ponto aqui com uma manivela. Vamos exercitar. Exercício 1. Um fio metálico é feito de material cuja resistividade é 0,20 ohm milímetro ao quadrado por metro e tem uma seção transversal de área de 0,10 milímetro quadrado. Como aqui a resistividade está em ohm milímetro quadrado por metro e aqui está milímetro quadrado, eu não preciso
transformar a área. Determine a resistência desse fio por metro de comprimento. Então, a gente vai fazer o seguinte. A resistividade 0,5 ohm milímetro quadrado por metro, a área 0,1 milímetro quadrado e L igual 1 metro, né? Então, quer saber a resistência por metro, para 1 metro, por exemplo. Então, a resistência é a resistividade ρ, comprimento L, 1 metro, e a área é 0,1. Então, aqui 0,2 vezes 1, 0,2. 0,2 dividido por 0,1 é 2. Então, a resistência é 2 ohm. Tranquilo. Outro parâmetro que é importante, que às vezes não se fala no ensino médio, mas é importante entender, é a densidade de corrente elétrica, tá certo? A densidade de corrente elétrica é de forma bem simples, não vou fazer o tratamento vetorial aqui, mas a corrente elétrica, ela percorre uma seção reta de um fio e a gente calcula a sua densidade. Essa densidade é um vetor, tá certo? Que a gente vai usar aqui o módulo, vai ser o módulo da corrente, a densidade de corrente é um vetor cujo módulo é a corrente elétrica dividido pela área, certo? A questão do vetor é porque a gente considera um vetor elemento de área que não entra na questão aqui. Então, de forma simples, a aplicação que nós vamos fazer é densidade de corrente vai ser a corrente elétrica dividida pela área, tá certo? A unidade para densidade de corrente elétrica será ampere por metro quadrado. Essa aqui será a nossa unidade para densidade de corrente elétrica. E uma outra grandeza que é importante é o campo elétrico. O campo elétrico, gente, quando você tem um circuito com corrente elétrica, vai ter um campo elétrico. Você tem uma diferença de potencial fornecendo energia aos elétrons, e essa diferença de potencial vai produzir um campo elétrico. E esse campo elétrico, o módulo dele vai ser a resistividade multiplicada pela densidade corrente, tá certo? Então, observe que a resistência é uma característica de cada objeto que vai depender do tamanho da forma do material. E a resistividade é uma característica do material, tá certo? No caso da segunda lei de Ohm, então a resistência ela depende do material e da geometria. E a resistividade é algo intrínseco, é algo do próprio material. Vamos fazer um exercício. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, é um exercício um pouco mais longo, que eu vou mostrar para vocês como usar esses conceitos, tá certo? De resistência, resistividade, condutividade, campo elétrico. É um exercício mais completo para a gente trabalhar esses valores, tá certo? E a gente vai fazer algumas conversões de unidades. Então é um exercício que eu peço para que você veja, dando pause, anotando para acompanhar. Mas é bem tranquilo. Exercício 2 diz assim o enunciado. O tungstênio é um metal com enorme gama de usos, sendo extensivamente utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes e válvulas eletrônicas, como também em eletrodos, pois apresenta um alto ponto de fusão e pode ser transformado em fios muito finos. Uma DDP, diferença de potencial, e 1,8 volts, é mantida em um fio de tungstênio de comprimento 3 metros e a área de seção reta 0,6 milímetros quadrados. Ó, a gente vai precisar fazer uma conversão de milímetro quadrado para metro quadrado, mas é bem fácil, bem tranquilo. Sabendo que a resistividade desse material vale 5,6 vezes 10 a menos 8 ohm metro, determine. Aqui temos o seguinte. Aqui a unidade de resistividade. Vou fazer uma correção aqui. A unidade de
resistividade, ficou ohm dividido por metro, mas na verdade, como que eu faço a correção para vocês, é ohm vezes metro. É ohm vezes metro. Na hora de colocar a fórmula, corrijo o material, mas é importante para lembrar, né? Deixar tudo aqui, ok. Pronto, ohm vezes metro. Determine, no item A, eu quero saber a condutividade. Ora, a condutividade é o inverso da resistividade. Eu pego 1 e divido pela resistividade, esse 5,68 vezes 10 a menos 3. Conferir o valor. Não, 5,6 vezes 10 a menos 8, né? Então, vou pegar a condutividade, vai ser 1 sobre a resistividade. Então, 1 sobre 5,6 vezes 10 a menos 8, 1 metro. B a corrente que passa pelo fio, C o módulo da densidade de corrente e o módulo do campo elétrico. Então, vamos lá. Então, os dados aqui, a gente tem os dados. A voltagem foi de 1,8 volts, comprimento é 3 metros e a área 0,6 milímetro quadrado. A resistividade 5,6 vezes 10 a menos 8, ohm vezes metro. Então, para transformar a área, ocorre o seguinte. Quando a gente vai de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente vai dar quantas casas? 1, 2, 3, né? De milímetro para metro quadrado. Aqui eu ando uma casa, ando duas casas e ando três casas. Quando eu ando três casas, aqui seria, ó, 10 a menos 2, 10 a menos 2 e 10 a menos 2. Eu ia multiplicar 3 vezes a potência 10 a menos 2. Aí, menos 2, menos 2, menos 2, quando a gente multiplica as potências, conserva a base e soma os expoentes. Aí ficaria expoente aqui. Porque aqui está dividindo, é como se multiplicasse por 10 a menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2, ficaria menos 2, menos 4, menos 6. 6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que seria a área. 0,6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados seria a área equivalente a 0,6 milímetros quadrados. Então, no item A, eu quero a condutividade do tungstênio, condutividade sigma. Então, a condutividade é 1 sobre ρ. Então, continuando aqui, seria 1 dividido por 5,6 vezes 10 a menos 8. Então, esse 10 a menos 8 eu passo ele para cima, a potência. Então, o expoente fica positivo, fica 1 vezes 10 a oitava. Se quiser, eu posso fazer o seguinte. Esse 1 vezes 10 a oitava, eu posso... concorda que 10 a oitava é 10 a sétima vezes 10 elevado a 1? É. Então, eu fiz isso. É como se eu tivesse andado aqui uma casa para a direita. Quando eu acrescento um zero, diminui um expoente aqui. Ou então eu posso imaginar 10 a oitava. O que é 10 a oitava? 10 a oitava pode ser 10 a sétima vezes 10, né? Que eu fiz aqui. Aí agora eu fiz a divisão de 10 por 5,6. Dividir 10 por 5,6 dá 1,79 vezes 10 a sétima. E a unidade de condutividade é sigma vezes metro elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque condutividade é o inverso de resistividade. Perfeito? Vai fazendo o caderno, bonitinho. No item B, quero saber qual é a corrente que passa pelo fio de tungstênio, né? Ora, a gente tem que U igual a R vezes I, né? Então, a corrente vai ser U sobre R. Professor, eu sei que a voltagem ele forneceu, mas não forneceu a resistência. Mas eu tenho como tirar a resistência. A resistência, pela segunda lei de Ohm, seria ρ multiplicado, ρ é a resistividade, multiplicado pelo comprimento L dividido pela área A. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó, R igual a resistividade, 5,6
vezes 10 a menos 8, multiplicado pelo comprimento, que vale quanto? Vale 3, dividido por 0,6 vezes 10 a menos 6. Agora é só arranjo matemático que eu vou fazer. Na prática seria o quê? Multiplicar o 5,6, certo? Aqui ficou 5,68. Seria o valor de resistividade é 5,6. Coloquei uma casa decimal a mais. Então seria o 5,6 multiplicado, só passar aqui, 5,6 multiplicado por, foi demais aqui. Vamos corrigir essa continha aqui. Ficaria 5,6, certo? 5,6 vezes 10 a menos 8, multiplicado por 3. Então, fazer a continha aqui, 5,6 multiplicado por 3, certo? E dividido por, multiplicado por 3, corrigir aqui para vocês, ó. Multiplicado por 3 e dividido por 0,6. Daria 28. 28. Ok. Vou corrigir aqui no slide para vocês. 5,6 vezes 10 a menos 8 multiplicado por 3 dividido por 0,6. Então, multiplica o 5,6 por 3 e divide por 0,6, tá certo? Aqui que eu fiz aqui também foi o seguinte. Tá vendo essa potência aqui 10 a menos 6? Essa potência 10 a menos 6 eu passei para cima. Aí fica 10 a sexta positivo. Menos 8 mais 6 fica menos 2. 28 vezes 10 a menos 2 ohm, que seria equivalente a 0,28 ohm a resistência. E a corrente I igual a U sobre R, ficaria U 1,8 sobre 0,28, corrente ficaria 6,43 ampere. Pronto. Corrente I igual a 6,43 ampere. E no item C, eu quero saber o módulo da densidade de corrente no fio. Então, a densidade de corrente seria a corrente sobre a área. Então, 6,43 sobre 0,6 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, essa potência 10 a menos 6 eu passo lá para cima. Posso passar lá para cima, mas o que eu fiz antes aqui foi o seguinte. Foi passar a vírgula uma casa para a direita. 0,6 eu passei aqui para a direita. Aí, quando anda para a direita, subtrai uma casa do expoente. Andei para a direita, aqui era menos 6, retiro uma casa, fica menos 7. Aí agora eu passo essa potência aqui para cima. Fica 6,43 sobre 6 vezes 10 a sétima. Divido 6,43 por 6, fica 1,07 vezes 10 a sétima ampere por metro quadrado. Aqui é a densidade de corrente elétrica. E no item D, eu quero saber o módulo do campo elétrico. O módulo do campo elétrico é a resistividade multiplicada pela densidade de corrente. Então, é o 5,6 vezes 10 a menos 8, tá certinho, multiplicado por 1,07 vezes 10 a sétima. Multiplica o 5,6 por 1,07, multiplica as potências, que seria conservar a base 10, e somar menos 8 com mais 7. Então, menos 8 mais 7, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar 5,6 vezes 1,07, 5,99 vezes 10 a menos 1. Que seria aqui, passando a casa, a vírgula uma casa para a esquerda, somar uma unidade aqui. Aí menos 1 mais 1 ficava 0. 10 elevado ao 0 é 1. E a minha resposta seria 0,599 volts por metro.
e provavelmente, numa questão objetiva para você marcar, se fosse com dois algarismos significativos, a resposta aproximada seria 0,60 volts por metro. Perfeito? Então essas aqui são as referências. Eu tenho usado material do mundo da física. Esse é meu e-mail, certo? E espero que tenham acompanhado. Revejam essa aula